Deus os abençoe. Tem irmãos de perto, tem irmãos de longe, e é muito bom estarmos reunidos essa noite para sermos abençoados e entregar o nosso culto a Deus. Amém, irmãos? Amém. Gênesis capítulo 11. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Em Gênesis capítulo 11 está aquilo que Deus quer tratar comigo e que Deus quer tratar com você essa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Gênesis capítulo 11. Nós temos aqui o princípio das civilizações humanas após o dilúvio. O princípio das civilizações humanas depois do dilúvio. Diz assim a palavra de Deus: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aleluia. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, existem passagens na Bíblia Sagrada que para nós são um mistério, que nós até as conhecemos, como esta, que é a história da Torre de Babel, mas que às vezes lemos, mas não conseguimos extrair delas lições espirituais aplicáveis para a nossa vida. Mas todas as vezes que nós nos debruçamos na palavra de Deus e oramos ao Senhor, Deus, pelo seu Espírito, Ele nos revela os mistérios da sua palavra. Não há textos que não possuam segredos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, corrigir, redarguir e uma série de outros benefícios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que as coisas que dantes foram escritas, para o nosso ensino é que elas foram escritas. E esse termo que ele usa, as coisas que dantes foram escritas, essas coisas que ele diz que antes foram, ele falava a respeito do Antigo Testamento. Então ele diz que as coisas que foram escritas no Antigo Testamento, para o nosso ensino é que elas foram escritas. O capítulo 11 do livro de Gênesis trata, como já vos falei, do princípio das civilizações humanas após o dilúvio. E aqui nós temos a história que descreve a tão famosa Torre de Babel, que foi edificada pelos homens na terra de Sinar. A princípio, a Bíblia nos dá algumas informações. Primeira, naqueles dias toda a terra falava um único idioma,
e toda a terra falava uma mesma língua. Um outro dado que a Bíblia nos dá sobre os povos que construíram a torre ou tentaram construir a torre é que eles faziam parte da descendência de Noé, aquele que havia sido livre do dilúvio através de uma arca. Então os povos de que nós estamos falando no capítulo 11, os homens de que nós iremos tratar esta noite, eles pertencem à linhagem direta de Noé. Segundo alguns historiadores, eles estavam a apenas 100 anos do grande acontecimento que havia acontecido na terra, que foi o acontecimento do dilúvio. Então essas gerações, elas viveram no centenário do dilúvio que havia vindo sobre a face de toda a terra. A Bíblia diz que eles habitavam no Oriente, e quando lemos o versículo 2, a Bíblia diz que aconteceu que eles deixaram as regiões do Oriente, aonde eles moravam, aonde eles habitavam, aonde eles viviam, e eles saem daquela região. Por qual propósito eles saíram? Acredito eu que eles saíram pelo propósito estabelecido por Deus a Noé. Depois de haver saído da arca, Deus falou a Noé que eles deveriam espalhar-se de sobre a face da terra e se multiplicar sobre ela. Quando eles saem do Oriente, acredito eu que eles estavam saindo para dominar as nações. Quando eles saem do Oriente, acredito eu que eles estavam saindo para dominar os continentes da terra, mas a Bíblia diz que no caminho eles encontram a planície do Sinar. Aleluia! Sinar não era o propósito da jornada. Sinar não era o objetivo da saída do Oriente. Mas quando eles saíram no caminho da jornada, eles viram a planície do Sinar, e nós devemos tomar cuidado com lugares que nós encontramos, que nunca fez parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós devemos tomar cuidado com os lugares que nós encontramos no trajeto da nossa vida, que nunca fez parte do propósito, que nunca fez parte da direção de Deus. A Bíblia diz que eles se encontraram com aquele lugar e habitaram ali. A Bíblia diz que eles tiveram uma ideia: façamos para nós, edifiquemos para nós aqui uma cidade e uma torre, cujo topo, o cume da torre, toque os céus. E aqui eu quero parar essa noite, porque a pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto é: por que uma torre cujo topo tocasse os céus? Por que a importância de haver uma torre cujo cume tocasse lá em cima? E eu fui estudar, e para alguns o objetivo da torre tocar aos céus era um objetivo religioso. Para alguns historiadores, a torre cujo topo tocasse os céus tinha um propósito de idolatria. Eles dizem que eles queriam uma torre que olhasse para os astros, que olhasse para as estrelas, mas no texto sagrado eu não encontro nenhum vestígio de religiosidade ou de idolatria. Então eu não consigo crer que essa torre tinha o objetivo de adoração aos astros e às estrelas do céu. Então por que uma torre? Por que uma arquitetura de uma torre cujo cume tocasse os céus? E a segunda resposta que eu encontrei foi: porque aqueles povos tinham um medo, porque aqueles povos carregavam consigo um pavor.
Porque aqueles povos que habitaram no Sinar carregavam consigo um trauma, e eles temiam que sobre a face da terra acontecesse um segundo dilúvio. Eles temiam que novamente houvesse ou ocorresse o que aconteceu no passado, e por aquele medo, por aquele pavor, por aquele trauma, eles estão dizendo: nós precisamos que nessa cidade haja uma torre cujo topo dela toque os céus, porque nós não queremos sofrer aquilo que no passado nós sofremos. Nós não queremos viver aquela experiência que no passado a nossa família viveu. Nós não queremos voltar a viver um dilúvio. Aleluia. E o que mais é incrível é que essas gerações nunca viram o dilúvio. Essas gerações nunca viram os dias em que choveu sobre a terra. Essas gerações carregam um medo, mas eles não viram aqueles dias. O que eles estão carregando é um trauma geracional das histórias que eles ouviram, das conversas com seus pais, das conversas com seus avós. Porque no mundo, irmãos, no mundo da psique humana, existem traumas que passam de geração para geração, e você vê filhos e você vê netos que tremem de pavor por males que os pais viveram, que os avós viveram. É o trauma geracional. Eu fui estudar sobre isso, e houve um estudo feito por cientistas com os judeus que viveram o Holocausto. Se você não sabe, o Holocausto foi um acontecimento que houve na Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler, o chanceler da Alemanha, se ergueu para dominar a Europa, e o objetivo final, dominar o mundo. Ele tinha ódio de judeus, e ele criou centros de concentração, e ele dizia aos judeus que aqueles centros de concentração seria para preservá-los em vida. E os judeus, pensando que estavam indo para um lugar de paz, na verdade, quando chegavam a esses centros de paz, de proteção, quando eles chegavam aos centros de concentração, o que eles encontravam lá era pavor, porque os alemães os torturavam, os alemães os expulsavam a todo tipo de dores. Judeus foram mortos naqueles dias com gás tóxico, foram mutilados naqueles dias. E eles, estudando a vida dos judeus que se escaparam daquele trauma que foi o Holocausto, eles perceberam que a personalidade deles foi afetada, a vida sentimental deles foi afetada, a psique deles foi afetada, porque foi um trauma muito forte. Mas o incrível foi quando eles começaram a estudar os jovens que nunca tinham pisado na Alemanha, nunca tinham vivido o pavor que foi o Holocausto. E sabe o que eles perceberam? Que a gênesis, o DNA dos judeus que viveram aquilo, foi afetada, de modo que os mesmos traumas que eles carregavam passou para a geração futura. E os jovens, moças, rapazes, carregavam consigo o mesmo trauma, o mesmo medo, o mesmo pavor que a geração que viveu o Holocausto carregava. E aqui eu vejo a mesma situação. Eles não viveram o dilúvio, eles não estavam lá, mas eles carregavam com eles o trauma do que foi o dilúvio. Porque, irmãos, o dilúvio foi um trauma, o dilúvio foi uma coisa grotesca, o dilúvio não foi fácil. Noé entrou dentro daquela arca e ele ouviu o grito dos desesperos dos homens que estavam do lado de fora da arca. Foi traumatizante aqueles dias que eles estavam dentro da arca, cujas ondas açoitavam, os animais gritando. Foi traumatizante quando eles saíram de dentro da arca, quando eles viram a terra. Foi traumatizante porque a terra que eles encontraram não foi a mesma
mesmo a que eles deixaram. A atmosfera não era mais a mesma, a terra não era mais a mesma, a fauna e a flora não era mais a mesma. Os amigos com quem eles cresceram havia morrido, os parentes que eles deixaram havia morrido. Foi traumatizante. Meu Deus. É por isso que eles dizem: nós precisamos construir uma torre, porque nós não queremos voltar a viver aquilo. Existem pessoas que estão aqui essa noite, que estão carregando dentro da sua mente e dentro do seu coração traumas profundos e marcas agoniantes. Estão aqui hoje construindo torres, porque querem se livrar do medo do que viveram no passado. Existem adolescentes que estão aqui hoje, que carregam consigo marcas de mágoas, de tristezas, de decepções, e querem construir torres para se refugiar, mas Deus não estava agradado daquela construção. E a minha pergunta foi: o porquê, Senhor, que tu não estavas agradado? Porque eles estavam querendo escapar daquele medo, eles estavam tentando achar uma forma de se escapar daqueles pavores, de fugir daquele terror, de fugir daquela mágoa, de fugir daquele trauma. E essa noite eu entendo porque Deus barrou aquela obra, por 3 razões. Primeira razão de porque Deus barrou a obra da torre que tocava os céus é porque a torre estava roubando a visão que eles deveriam ter. Porque enquanto a torre estava sendo levantada, eles estavam olhando para o trauma que viveram. Enquanto a torre estava sendo levantada, eles estavam olhando para as dores que eles viveram. Enquanto a torre estava sendo erguida, eles estavam lembrando dos terrores, porque a torre não os deixava ver uma coisa: que por mais que traumatizante que tenha sido o dilúvio, por mais dolorido que tenha sido, Deus havia dado o livramento para a família. É isto que a torre faz, ela tira a sua visão. Existem pessoas que estão aqui e só sabem olhar para a dor, só sabem olhar para o trauma, só sabem olhar para as feridas. Mas se você abrir os olhos essa noite, você vai ver, por mais traumatizante que foi, Deus te deu o livramento, Deus te permitiu escapar. Aquilo que varreu a terra não destruiu a tua casa. Aquilo que matou a multidões não matou a sua família. Você está de pé, a sua casa está de pé. Ai, quem pode adorar a Deus? Eu estou sentindo que uma dimensão espiritual começa a se abrir aqui essa noite. Eu sei que as dores que você carrega são grandes, eu não estou me desfazendo delas, mas essa noite eu preciso que você abra os olhos e veja: Deus te livrou, você escapou vivo. O dilúvio foi terrível, foi, as águas arrastaram tudo, arrastaram, mas o teu ministério permanece avançando. Você permanece avançando. Você precisa ver essa noite. Eu sei, irmão, que a gente carrega feridas. Como não? Olha a família de onde você saiu. Uma turbulência. Como você não carregaria marcas? Olha as experiências com pessoas que você viveu. Te falaram coisas, fizeram coisas para você, armaram coisas para você. Como você não carregaria marcas?
depois daquilo que lhe falaram, depois daquilo que lhe acusaram, depois daquilo que disseram a você, que fizeram para sua família, como você não ficaria marcado? Mas eu quero que você veja essa noite, que por mais traumatizante que tenha sido, você sobreviveu. Você sobreviveu àquele dia que te machucaram. Você sobreviveu àqueles meses no hospital. Eu sei que foi difícil, mas você está vivo essa noite. Será que você pode abrir a boca? Aleluia. Você está vivo. Pega na mão desse irmão que está ao teu lado e diga para ele: você está vivo. Ai, essa irmã está tão sofrida. Diga para ela: você está viva. Você sobreviveu ao dilúvio. A tua casa sobreviveu ao dilúvio. O teu ministério sobreviveu ao dilúvio. Eu sei que a história dessa igreja é conturbada. Eu ouvi histórias desse distrito hoje, histórias que chegam a me apavorar, de coisas que aconteceram. Esse distrito é sofrido, mas essa noite veja, o dilúvio passou, a porta está aberta, o dilúvio passou e a igreja permanece aqui. Veja o livramento. Segundo motivo de por que Deus estava desagradado da construção daquela torre. Primeiro, é que a torre estava escondendo deles o livramento e a mão de Deus que os arrancou daquela turbulência. Segundo lugar, é que a torre inibia uma capacidade que Deus deu ao homem. A torre prendia e segurava e impedia a manifestação de uma capacidade que Deus deu ao homem, chamada capacidade de adaptação. Porque o grande desafio não foi só sobreviver ao dilúvio. O grande desafio foi sobreviver ao dia a dia depois. Porque as histórias ficaram, as lembranças ficaram. Porque ninguém esquece feridas, irmãos. Ninguém esquece traumas que vive. Não. O grande desafio não foi ter sobrevivido ao dilúvio, mas era continuar sobrevivendo. E para isso, o ser humano precisava se adaptar mais à torre. Impedia a capacidade de adaptação. Porque o ser humano, irmão, é um projeto tão perfeito de Deus que ele é adaptável. Você sabe por que existem diferenças de etnias? Me escuta, porque eu estudei para pregar isso aqui. Você sabe por que existem diferenças de etnias? Por causa do poder de adaptação que Deus deu para o homem. Porque quando os seres humanos se espalharam sobre a terra, alguns foram parar nos lugares mais quentes e açoitados pelo sol, desertos, lugares onde o sol era escaldante, lugares que de primeira vista era impossível o ser humano viver. Mas quando o ser humano chegou lá, nos desertos, nos lugares quentes, aonde ele não poderia sobreviver, você sabe o que aconteceu? Houve uma adaptação no corpo humano. Como o sol era forte, o corpo humano aprendeu a concentrar excesso de melanina e a pele ficou escura. É por isso que existem os negros. Como os lugares eram extremamente calor e o ar era difícil de se respirar, o nariz deles engrossou, alargou, para que eles pudessem respirar melhor no meio da poeira. Os lábios do ser humano engrossaram daquelas regiões. E você tem a etnia negra.
processo de uma adaptação. Não foi o lugar que mudou, não foram as circunstâncias daquelas localidades desérticas que mudaram, foi o ser humano que se adaptou. Outros seres humanos foram para as regiões mais geladas da terra, aonde o frio era escaldante, aonde o sol pouco aparecia. Aí sabe o que aconteceu? O corpo humano precisou se adaptar. Como o sol aparecia pouco, a melanina concentrada era pouco, aí o corpo se adaptou para poder viver com um pouco de melanina, e a pele deles embranqueceu, os olhos embranqueceram, os cabelos branquearam. Isso não é uma coisa lindinha que Deus fez. Os olhos verdes, os olhos azuis não estão em processo de adaptação humana. Naquelas regiões, os lábios deles afinaram para não se quebrar com o gelo. O nariz deles afinou, porque eles não podiam puxar o ar gelado com muita força para dentro do seu corpo, para não alterar sua temperatura corporal. Os olhos deles se afinaram. Aí você tem os japoneses, porque a luz refletida pelo gelo feria os olhos do ser humano. Então houve uma adaptação. O que é que eu estou dizendo? É que os perigos não mudaram, as circunstâncias não mudaram, o ser humano se adaptou a elas. Você vê um violão, e alguém que começa a tocar um violão tem o primeiro problema. Qual? A ponta dos dedos se machuca e se fere, porque a mão não foi projetada para apertar aquelas cordas de metal, mas passa o tempo, e a mão que não foi projetada para apertar as cordas do violão passa por uma adaptação, e a ponta dos dedos caleja, e depois ele aperta a corda, e as cordas não lhe machucam mais. O que é que eu estou dizendo a você? As circunstâncias dos seus traumas não vão mudar. O que aconteceu no dilúvio não vai mudar. O que foi o seu passado não vai mudar. Mas não precisa você parar, porque você vai se adaptar à dor, você vai se adaptar ao trauma e vai continuar vivendo. Vai chegar um tempo que você vai conseguir falar sem chorar. Vai existir um tempo em que você vai conseguir entrar naquela fase da sua vida e o seu coração não vai ficar mais apertado, porque você vai se adaptar a essa circunstância que você está vivendo. Você vai se adaptar a essas dores que você enfrenta. Oh, Lemachúria! Quantos ministérios que pararam porque a primeira vez que ele pregou não foi bem. Aí ele diz: eu vou erguer uma torre porque eu não posso voltar mais. Você pode se adaptar àquilo. Não, eu não vou mais fazer porque aquela vez me fizeram assim, assim, assado. Você pode fazer sim, porque você vai se adaptar. Aleluia! Quem sabe as geleiras disseram para o ser humano, e disseram: ser humano, aqui você não vai viver, é gelado demais para você. Quem sabe se o gelo tivesse voz, ele iria dizer: eu vou matar você, eu vou congelar você, eu vou estragar você. Mas o corpo humano disse assim: não, você não vai me matar, eu vou me adaptar. Quem sabe o deserto olharia para o ser humano e diria: eu não quero você aqui, você não vai sobreviver a mim, você não vai prevalecer a mim. Mas o corpo humano disse: não, eu vou prevalecer, porque eu vou me adaptar. Quem sabe as cordas do violão, se tivessem voz, iriam dizer aos dedos: você não vai sobreviver a mim, toda vez que você me apertar, eu vou te machucar. Mas os dedos dizem: não, eu vou me adaptar, e quem vai apertar você sou eu, para tirar o som que eu quero de você. Quem sabe na sua mente há uma voz dizendo que você não vai
sobreviver. Quem sabe na sua cabeça há uma voz que te diz: você não vai superar. Mas eu vim dizer a você essa noite: você vai superar sim. Você vai se adaptar. Terceiro e último lugar, porque Deus estava descontente com aquela torre. Terceiro lugar, porque na verdade a torre que eles pensavam que era um escape era uma prisão que iria os prender. Quando eles construíram a torre, eles construíram no objetivo de se livrarem daqueles traumas, daquelas tristezas, daqueles terrores. Eles construíram pensando assim: olha, com essa torre eu vou me livrar. Mas na verdade, eles estavam construindo prisões para si mesmos. Porque o projeto de Deus na vida deles era: espalhem-se sobre a terra. E através da torre eles estavam dizendo: não seremos espalhados. A torre estava os prendendo de viver os projetos de Deus para a vida deles. É interessante aqui a palavra Sinar no hebraico significa a terra de 2 rios. E eu me pergunto por que eles estariam contentes com 2 rios, se para a família de Noé Deus deixou disponível todos os rios e todos os mares da terra. Para eles, Deus tinha deixado todas as nações. Para eles, Deus tinha deixado, aleluia, todos os rios. Para eles, Deus havia deixado todas as matas. Para eles, Deus tinha deixado todos os animais. Para eles, Deus havia deixado todas as joias preciosas. Para eles, Deus havia deixado todo o ouro, toda a prata, todos os diamantes. Mas é que a torre estava os prendendo. E essa noite existem vidas que estão aqui e estão presas a uma torre que te segura. É por isso que todas as vezes que você tenta se levantar, algo te puxa para trás. É a torre. Todas as vezes que a sua família tenta se erguer, tem algo que te puxa para trás. É a torre. Todas as vezes que você tenta evoluir no teu ministério, algo te puxa para trás. É a torre. Você não percebeu que há uma Babel que prende a tua mente, há uma Babel que prende a tua vida espiritual, há uma Babel prendendo o teu casamento. Mas essa noite, na autoridade do nome de Jesus, você vai romper. Babel quer prender você. Babel quer prender as suas finanças. Babel quer prender o teu casamento. Babel quer prender o teu ministério. Babel quer prender a tua família. Você não percebe que é uma Babel que te segura. Mas essa noite, cadeias serão quebradas deste lugar. Essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou encerrar agora. Eu vou contar uma experiência que eu tive assim que eu cheguei. Em fevereiro se farão 6 anos que eu moro aqui em Gravataí. 6 anos. 6 anos. Logo que eu cheguei, eu tive as minhas primeiras oportunidades para pregar através do pastor Luiz Pacheco, que era meu pastor lá no Cerro Azul. E quando eu tive as minhas primeiras oportunidades, meu coração ficou incendiado, irmão, desejoso. Eu quero fazer a obra de Deus. E o pastor Pacheco me abriu uma oportunidade que eu nunca ia imaginar. Minha primeira grande oportunidade foi pregar em um domingo à noite na nossa matriz. Foi o pastor Pacheco que me abriu aquela oportunidade. Eu fiquei tão feliz com aquilo me impulsionou. E eu fui fazer uma campanha de oração sozinho. Para trás da minha casa, é um morro, tem uma mata para trás.
Eu disse, eu vou lá para cima dessa mata porque eu quero ter uma oração particular com Deus. Eu não posso orar em casa. O que eu quero falar, eu não posso falar dentro da minha casa. Eu comecei a subir numa campanha de oração. Dobrava os meus joelhos e dizia, Senhor, a minha oração era essa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Enfim, até Deus falar comigo, minha oração era, Deus, essa cidade precisa de referências, ó Deus. Levanta referências nesse lugar. Levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens, ó Deus, para serem uma referência. Enche as vidas, enche os obreiros, enche lá, enche lá, enche lá. Levanta referências. Lá pelo 5º dia daquela campanha que eu estava fazendo, eu senti que Deus desceu do meu lado. Oh, aleluia. Enquanto eu orava dizendo, Deus, levanta alguém como uma referência para ser um instrumento, eu senti que Deus apontou o dedo para mim. Irmão, isso aqui é pela fé. Eu não costumo contar isso em muitos lugares, que os crentes de hoje em dia são estranhos e não entendem das coisas espirituais, mas eu senti Deus do meu lado e Ele apontou o dedo para mim e Ele olhou e disse assim, por que você está orando para que eu levante referências? Será que você não vê que é você que eu quero levantar? Oh, lebai, show de remanda, ramas. Será que você não vê que é você que eu quero fazer? E diante de mim se abriu uma visão. E sabe o que eu vi? Eu vi Gravataí, um pedaço de terra pequeno. E Deus falou comigo, essa é a cidade que você chegou. E eu olhei em volta daquele pedaço de terra e eu vi demônios. E eles olhavam para aquele pedaço de terra que é a nossa cidade, e eles tinham na mão redes, e eles olhavam para a terra, e os olhos deles nem piscavam, e naquelas redes, eu lembro-me até hoje, bolas de ferro em cada ponta. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E Deus falou comigo, sabe o que é isso? Essa é a estratégia que o diabo tem usado nessa região. E eu digo, como assim? E Deus falou comigo, esses demônios têm uma missão, é derrubar todos aqueles que se erguem nessa cidade, todos aqueles que tentam, que colocam no seu coração fazer algo pelo reino e se posicionam para que eu use a obra que esses demônios estão aí para fazer, é derrubar essas pessoas. Eles jogam essas redes pesadas por cima, eles magoam os corações, eles seduzem todos aqueles que querem ser levantados, e eles matam ministérios, matam projetos. E eu disse, Deus, e o que o Senhor tem comigo? Deus falou no meu coração e me disse, meu filho, o que eu tenho com você é grande aqui, e se você for fiel, eu vou te dar força, e você vai rasgar essas redes, você vai romper esses milhões. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar essa noite, porque é muito estranho, irmão, da terra da onde eu vim, era tão fácil servir alguém, era tão fácil Deus fazer promessas, era tão simples. Da terra da onde eu vim, crianças profetizam. Da terra da onde eu vim, adolescentes são batizados no Espírito Santo. E quando eu cheguei aqui, eu digo, meu Deus, que coisa estranha que é esse lugar. Obreiros que não oram, pastores que não entendem nada da Bíblia. São demônios que estão lançando redes, e você vê uma geração que está declinando abaixo, que não conhece o Espírito Santo, que não sabe como é o mundo espiritual. Mas eu vim liberar uma palavra profética. Você vai romper essa Babel que quer prender
E eu comecei, perdão pastor, mas vou ter que entregar. Eu comecei a ver as redes daqueles demônios. Eu comecei a andar e eu comecei a ver naquilo que as pessoas me diziam. Porque não pense que eu estou aqui, oh glória, irmão Samuel, é uma alegria tremenda, maravilha. Irmão, eu já vivi coisas. Eu vi as redes de Satanás na forma como pessoas me trataram no início da minha jornada. Eu vi as redes de Satanás nas tentativas de me magoar que fizeram comigo. Pessoas que nunca me pediram perdão e depois me cumprimentam como se nada tivesse acontecido, que me desprezaram, que me deixaram de canto. Eu ouvi as conversações à volta de alguém tentando rebaixar o meu ministério e dizer que o fogo era de palha, que o menino era só um doido. Eu vi as redes de Satanás. Oh, Ramai, decanda, Ramácia. Ei, decando, Remai, achou, depois de um tempo, quando o inferno percebeu que não ia conseguir me deter, tentando e contra a minha vida, eu comecei a ver as redes do inferno em outros lugares, em oportunidades que tentavam me abrir. Eu vi as redes de Satanás em pessoas que começaram a se aproximar de mim, querendo a minha amizade, e eu olhava e via aquelas redes de Satanás. Eu comecei a ver aquelas redes em convites que me faziam para que eu me assentasse em roda de algumas mesas. Eu via, era a rede de Satanás nos convites que me faziam para sair por aqui, para sair por acolá. E quando eu ia, uma vez que outra, eu ouvia a zombaria que faziam, zombando de jovens, zombando de obreiros, zombando de irmãos. Eu disse: isso aqui são as redes que estão tentando prender a minha vida, porque é um projeto de Deus comigo. E as redes, irmão, alguém chegava depois disso, que viram que eu não ia me dobrar. Eu ouvi as histórias pelas minhas costas que diziam: Samuel é um orgulhoso, é um vaidoso, é um soberbo, é um arrogante. Irmãos, jovens, amigos, chegavam para mim e diziam: Samuel, eu estou orando pela tua vida, porque pelas tuas costas estão inventando coisas, estão dizendo coisas para derrubar a sua vida. Eu vi, são as redes de Satanás, e criticavam o jeito que eu me vestia, a gravata fina que eu usava, e parece que não viam que aquilo podia me machucar, porque tem pessoas na igreja que são assim, são perturbadas por espíritos malignos de ciúme e de inveja, e o que eles querem é abafar o que Deus tem na sua vida. O espírito que está neles quer lançar uma rede sobre você. Você não percebe, irmão, que eles tentam te abafar. Não são eles, são esses demônios. Você não percebe que quando Deus começa a te usar, alguém se levanta para te entristecer. São os demônios. Mas hoje Deus vai te dar força e autoridade para romper. Levanta a tua mão, Ecamachura, abre a tua boca, porque você vai romper essa noite. Hoje é noite de libertação. Babel vai te soltar essa noite, vai soltar o teu ministério, vai soltar o teu casamento, vai soltar a tua vida espiritual, vai soltar os teus negócios. Rompe agora, rompe, 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 rompe. Você vai ser livre hoje. Ai, machada remaia. Ai, becanda remaia. Meu Deus, fecha os olhos. Ai, na ramaia. Vai começar uma operação maravilhosa.
maravilhosa de Deus aqui agora. Seja livre, seja livre, seja livre para viver o propósito, seja livre para viver a promessa, seja livre para viver o que Deus projetou para você. Te ergue essa noite com autoridade, te levanta essa noite com fogo, te levanta essa noite com o céu. Ele quer lhe prender, mas ele vai ter que te soltar hoje. Ele quer lhe deter, mas ele vai ter que sair da frente hoje. Ele quer lhe segurar, mas ele vai ter que abrir caminho hoje, porque assinar não é o teu lugar. Meu Deus, Amai decanda Ramacha, fique de pé, fique de pé. Pega na mão desse irmão que está ao teu lado. Amai decanda Ramacha. Tem pessoas que precisam ser livres hoje. Tem pessoas que precisam sentir liberdade hoje. Tudo que você quer ser livre daquilo. Tudo que você quer se ver livre. E Deus está dizendo: você não é livre porque você está segurando ainda. Que você não entendeu que o dilúvio passou e eu vou te levar para o mundo, eu vou te levar para as nações. É você que está se prendendo, mas Deus está dizendo a você: solta hoje, solta essa Babel que você está erguendo, larga esse projeto de mão, que você está nesse projeto, mas você sabe que não é aí que Deus te quer, mas é que você teme pelo passado. Mas Deus está dizendo essa noite: solta, seja livre, seja livre. Recebe liberdade de Deus aqui essa noite. Espírito de tormento, em nome de Jesus, eu ordeno agora: sai, vai embora agora.